Vamos para o nosso estudo da lição de número 10 da Escola Sabatina Completos em Cristo. Estou disponibilizando bem antes durante a semana para ver se você consegue ter mais tempo para estudar comigo. Tem vezes que eu disponibilizo antes e as pessoas deixam para estudar só na sexta-feira. Mas em alguns momentos eu acredito que se eu disponibilizar bem antes, pode ser que você assista também antes e depois na sexta volte aqui para poder recapitular o assunto e fixá-lo melhor na mente. Então vou fazer esse teste, vamos ver no que vai dar. Antes, se você está gostando de eu disponibilizar a lição antes, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você faça isso. Estou quase chegando aos 700 mil seguidores e você pode ser aí uma das pessoas que vai me ajudar a cumprir com esta meta. Um dia eu quero chegar a 1 milhão, pelo menos, com a graça de Deus, mas se você me ajudar agora a chegar a 700 mil, com certeza vai ser uma bênção. O YouTube vai entender que o canal é mais relevante ainda e vai enviar esse conteúdo para outras pessoas. Então deixe o seu like agora, né? Não deixe de se inscrever também no canal e de ativar aquele sininho das notificações. Vamos então para a nossa lição de número 10, Completos em Cristo é o título. Sobre o que nós vamos estudar na lição de número 10? Nós vamos estudar, primeiramente, Colossenses 2, 1 a 23. E nós analisaremos com um pouco mais de detalhes, especialmente os versos 14 a 16, usados a favor de uma suposta abolição da lei e do sábado. Antes, eu quero avisar você que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar os slides de hoje. Nem sempre estou conseguindo postar os slides para você porque isso me demanda tempo. E eu estou pensando numa estratégia para que eu possa fazer isso mais vezes. Porém, agora eu pude disponibilizar novamente. Então você vai clicar no link, vai deixar os seus dados e vai baixar os slides. Esses slides vão lhe ajudar muito no estudo. E até mesmo se você quiser compartilhar com alguém na sua classe ou enviar para alguém por e-mail, não tem problema algum. E quando você baixar os slides, você vai deixar ali os seus dados. E eu vou poder depois avisar você por e-mail do lançamento de um e-book muito especial que eu preparei para você. O título do e-book é Como Estudar e Ensinar a Lição da Escola Sabatina. Então eu vou lançar este material a um valor muito acessível e eu acredito que ele vai revolucionar a maneira como você estuda ou ensina a lição. Então este e-book será para alunos e para professores. Se você quer ser avisada do lançamento deste e-book, então vá na descrição do vídeo, clica no link, deixe seus dados, porque além de baixar os slides, eu vou ficar com seu contato para eu poder avisar você do lançamento do e-book. Combinado? Então vamos lá, vamos para o nosso estudo. Esse estudo de Colossenses é fundamental para você ajudar irmãos sinceros que não observam o sábado ou que creem na abolição da lei a perceberem que Paulo não está nem de perto insinuando a abolição do sábado em Colossenses 2,16, por exemplo. Lá Paulo diz assim: ninguém vos julgue por causa de dias de festa, lua nova ou sábados. Eu quero mostrar para você contextualmente o que Paulo está dizendo nesse texto. E eu acredito que os slides vão ajudar a você e muito. Vamos então para a parte de domingo, pergunta de número 1, e aí eu vou dar a resposta para você e vou lhe explicar Colossenses 2, 1 a 23, especialmente versos 14 e 16. A pergunta de número 1. Leia Colossenses 2, 1 a 7. Qual foi o propósito de Paulo ao escrever essa carta? É importante você entender o propósito dele para você entender, obviamente, o contexto mais amplo da carta a fim de explicar Colossenses 2,16. Resposta. O propósito de Paulo foi o quê? Fortalecer a fé dos colossenses em Cristo e combater falsas doutrinas que estavam se infiltrando na igreja. Isso os uniria em amor e em torno da verdade. Então Paulo escreve a sua carta aos Colossenses para fortalecer a fé daqueles irmãos, mas também combater heresias, doutrinas falsas que estavam se infiltrando na igreja. E você vai ver comigo logo mais algumas dessas heresias.
E ao combater isso e ao fortalecê-los, obviamente que Paulo estaria unindo-os em amor e em torno da verdade. Em João 17,17 é dito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é apenas com base na verdade que uma igreja pode ser unida. Quando Jesus ora em João 17, 22 e 23, para que todos os seus seguidores sejam um, como ele é um com o Pai, esta unidade tem como base a verdade da palavra de Deus. Então não existe verdadeira unidade sem verdade. O que existe é falsidade. Tá ok? Então esta é a resposta à primeira pergunta. E eles deveriam, obviamente, estar solidificados na verdade bíblica para que eles pudessem estar verdadeiramente unidos em amor. Segunda-feira, pergunta de número 2. Como as seguintes passagens nos ajudam a entender a metáfora da planta como símbolo do cristão? A lição nos deu aqui alguns textos bíblicos e aqui eu vou dar a resposta para você após a leitura dos textos. Essas passagens comparam os filhos de Deus a plantas que ele cultiva para que cresçam em Cristo. Muito interessante. Os filhos de Deus são comparados a plantas cultivadas por Deus, e essas pessoas, essas plantas, esses filhos de Deus, só podem crescer de verdade se estiverem ligados a Cristo. A raiz deles tem que ser Cristo. Isso aqui nos lembra o que Paulo disse em Colossenses 2, verso 6. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Este é um dos princípios mais importantes, se não o mais importante, da caminhada cristã. Nós devemos continuar a viver em Cristo. Devemos permanecer ligados ao coração dele e aos ensinamentos dele revelados nas Escrituras. E isso aqui também nos lembra João 15, 1 e 5. Você pode ler 1 a 5, mas eu coloquei 1 e 5. Ele disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você é uma planta, Deus Pai é o agricultor. Você precisa estar ligado à videira que é Cristo. Se você for um galho que se desconecta da videira, você não será alimentado com a seiva do Espírito Santo, com a seiva da palavra de Deus, e você vai morrer espiritualmente. Então, Paulo está aqui nos incentivando, e esses textos bíblicos aqui das Escrituras nos incentivam a permanecermos ligados a Deus, a Jesus Cristo. Reflita nisso daqui. Aceitar ensinos contrários às Escrituras, e é sobre isso que Paulo está tratando em sua carta aos Colossenses, aceitar ensinos contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo e ao Evangelho, tornando-se uma planta prestes a ser cortada. Então reflita sobre isso, pensa nisso e cuide-se para não ser enganado por falsas doutrinas e por falsos ensinadores. Terça-feira, pergunta de número 3. Leia Colossenses 2, 11 a 15. Que tipo de problemas Paulo estava enfrentando? Bom, já vimos o propósito de ele escrever a carta aos Colossenses e agora vamos ver os problemas doutrinários que ele estava enfrentando. Antes, obviamente, se você ainda não o fez, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por ele, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe. Vamos para a resposta. Que tipo de problemas doutrinários Paulo estava enfrentando na igreja de Colossos? Bom, se você ler Colossenses 2, 11 a 15, você já começa a ver alguns desses problemas. Há mais problemas nos versos 20 a 23, que nós veremos depois. Mas, por exemplo, claramente você percebe que Paulo enfrenta ali o cerimonialismo, culto dos anjos. Veja bem, eles estavam dando uma importância aos anjos que eles não deveriam dar por serem criaturas. Eles também estavam baseando-se em visões falsas e tradições humanas.
Pega este detalhe aqui, ó. É nesse contexto que o verso 16 de Colossenses 2 precisa ser analisado. Quando alguém diz que em Colossenses 2,16 Paulo está abolindo o sábado, esta pessoa não está considerando o contexto da carta aos Colossenses. Paulo não escreveu a carta para abolir o sábado, ele escreveu a carta para precavê-los de falsas doutrinas. E eu lhe pergunto, em algum momento da Bíblia o sábado é uma falsa doutrina? Se fosse, Deus seria o maior dos falsos profetas, porque foi Deus quem ensinou a guarda do sábado. Então você percebe? Não dá para analisar Colossenses 2,16 sem considerar este contexto, toda esta problemática que envolvia a heresia de Colossos. Óbvio, nós não temos todas as respostas sobre a heresia de Colossos, mas percebemos que ela era composta por cerimonialismo judaico, culto dos anjos, falsas visões ou visões falsas e tradições humanas. E uma outra questão para você analisar: o sábado não é tradição humana. Então é óbvio que Paulo não está combatendo o sábado em Colossenses 2,16. Vamos seguir aqui adiante para nós continuarmos esse estudo. Uma coisa que você tem que entender em Colossenses 2, especificamente no verso 14, é o significado do termo escrito de dívida. Se você entender isto aqui, você nunca vai aceitar a ideia da abolição da lei como princípio de vida. Você tem que entender isso aqui. Outro detalhe: Colossenses 2,14 também não está falando da lei cerimonial, como tradicionalmente muitos de nós já acreditamos. Não, é algo muito mais amplo do que isso. Vamos analisar. Eu vou ler para você o verso 14 de Colossenses 2. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Há cristãos que pensam que aqui Cristo está cravando na cruz a lei de Deus, e outros cristãos pensam que Paulo está encravando aqui na cruz a lei cerimonial. Na verdade, nenhuma das duas posturas está correta, porque o termo escrito de dívida não se refere à lei de Deus moral propriamente dita, como princípio de vida, e nem se refere à lei cerimonial. A palavra escrito de dívida é a palavra quirógrafon. Esta palavra só aparece aqui na Bíblia. Então aí o que acontece? Quando um termo aparece só em um texto bíblico, os eruditos, os estudiosos vão ver o emprego deste termo em outra literatura fora da Bíblia. E eles perceberam que na literatura extrabíblica dos dias do Novo Testamento, quirógrafo se referia a uma nota promissória, a um certificado de débito. Você tinha um débito, você assinava uma nota para comprovar que você teria esse débito. E depois você acertava, pegava esta nota, esse escrito de dívida e rasgava. Esse escrito de dívida, olha para esse segundo ponto aqui do slide, não é a lei moral como princípio de vida. Tá? Não é a lei moral como princípio de vida, até porque Paulo guardava a lei no seu aspecto moral também. O apóstolo Paulo mesmo disse em Romanos 3,31, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então a lei de Moisés foi confirmada por Paulo, porque a lei de Moisés, na verdade, é a lei de Deus. Ok? Então quirógrafo não se refere à lei moral como princípio de vida e nem à lei cerimonial, simplesmente. Por quê? Olha o que diz o verso 13, olha o contexto. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, eu lhe pergunto, é só a lei cerimonial que mostra nossas transgressões ou a lei moral também? A lei moral também. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então você percebe? O escrito de dívida do verso 14 está relacionado ao perdão dos delitos. Então, o escrito de dívida não é uma referência à lei cerimonial. Não é. É uma metáfora de nossa dívida moral para com Deus por causa do pecado. Porque Romanos 6,23 ensina que o salário do pecado é a morte. Essa dívida moral fica evidente tanto pela lei moral quanto pela lei cerimonial.
Quando você olha para a lei moral, o decálogo, você vê que tem uma dívida moral para com Deus. Quando você vai para a lei cerimonial, ela também mostrava que tínhamos uma dívida. Por quê? Porque para o pecador viver, um cordeiro deveria morrer. Então o que nós concluímos aqui? Foi essa dívida moral para com Deus e para com a lei que Cristo cravou na cruz e que trouxe vergonha para Satanás e seus anjos aqui no contexto do versículo 15. Os principados e potestades foram publicamente expostos ao desprezo na cruz. Jamais Cristo traria vergonha ao diabo abolindo a lei moral como princípio de vida ou a lei cerimonial. O que isso vai trazer de desonra ao diabo? Nada. Agora, se Cristo, apesar de sermos pecadores, aboliu a nossa dívida moral para com a lei de Deus, se Cristo na cruz cancela o aspecto condenatório da lei sobre nós, isso sim traz vergonha para Satanás. Então você percebe que o assunto aqui é mais amplo e você precisa entender este assunto e, obviamente, transmitir isso para a sua classe, sendo você um professor ou professora de escola sabatina. Combinado? E as ordenanças em Colossenses 2,14? Não indicaria o termo ordenanças que seria uma referência à lei cerimonial, já que o termo ordenanças se refere também à lei cerimonial? Veja, o termo ordenanças, vamos para o primeiro tópico aqui do slide, ele precisa ser compreendido no contexto de Colossenses 2,14. Aqui, o termo ordenanças está ligado a escrito de dívida. E nós já vimos que escrito de dívida é uma metáfora para o nosso débito moral para com Deus e para com a sua lei. Não é uma referência à lei cerimonial, mas ao débito moral que temos, que é destacado tanto pela lei moral quanto pela lei cerimonial. Aqui está ligado ao termo escrito de dívida, esse termo ordenanças, diferente do uso em Efésios 2,15. Em Efésios 2,15, existe a expressão lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Só que aqui não tem essa expressão mandamentos, apenas ordenanças. Então, o contexto de Colossenses 2,14 não é igual ao de Efésios 2,15, para dizermos que é uma referência à lei cerimonial aqui. Segundo aspecto, se escrito de dívida é o registro de nosso débito moral diante de Deus, e o termo ordenanças está ligado a ele, isso quer dizer que as ordenanças no contexto se referem às exigências implacáveis do escrito de dívida, que ao expor um registro de nossos pecados e débitos para com Deus, exige nossa condenação e morte eterna. Então o termo ordenanças, nesse contexto de Colossenses 2,14, é uma referência às exigências implacáveis do escrito de dívida, que exige a morte eterna do pecador. Ou seja, toda a lei de Deus dada a Moisés, tanto em seu aspecto moral quanto cerimonial, evidenciam nossa culpa e débito moral para com o justo juiz. Então é este débito moral, esta dívida, que é paga na cruz. Cristo não abole a lei como princípio de vida. O assunto em Colossenses 2,14 principal não é a lei cerimonial, mas é sim o nosso débito moral para com Deus. Cristo assumiu a nossa culpa, pagou a nossa dívida. Portanto, o que diz Romanos 8,1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Por isso que algumas traduções bíblicas modernas têm considerado uma tradução mais exata, têm apresentado uma tradução mais exata para nós do termo quirógrafon, que é o escrito de dívida. A NVT, ou Nova Versão Transformadora, traduz Colossenses 2,14 da seguinte forma: ele cancelou o registro de acusações contra nós por termos violado a lei de Deus, removendo e pregando na cruz. Olha que tradução espetacular do termo quirógrafon, não é? Ou escrito de dívida. Já a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, traduz assim:
anulou o protesto que os mandamentos exibiam contra nós. Ele o fez desaparecer e o pregou na cruz. Você vê, a tradução ecumênica da Bíblia e nem mesmo a NVT ensina que a lei de Deus foi abolida como princípio de vida. Elas ensinam sim que o registro de acusação, o protesto da lei contra nós que exige a nossa morte, o seu aspecto condenatório, isso sim foi abolido na cruz. Mas a lei como princípio de vida jamais. Até porque em Hebreus 8:10 é dito que Deus quer escrever, imprimir esses princípios da lei em nosso interior. Então não dá para defender a abolição da lei em Colossenses 2,14. É inviável. Apenas sim, a condenação da lei é que é cravada na cruz do Calvário. Eu quero deixar uma citação para você, e eu lembro que você pode baixar os slides aqui na descrição do vídeo, deste livro aqui, deste comentário, Colossenses e Filemon, introdução e comentário de Ralph P. Martin. Aqui na página 94, olha que interessante, esse teólogo não é um observador do sábado, né, pelo menos que eu saiba, mas ele tem uma compreensão muito interessante e equilibrada sobre esse texto. E aqui ele diz o seguinte: a partir da referência à ação de remover o documento legal ou escrito de dívida, pareceria que não era a lei em si mesma que Cristo aboliu. Pelo contrário, era aquele aspecto da lei que nos era prejudicial, isto é, quando condenava o homem que deixava de cumpri-la. Acerca desse aspecto, fala em Gálatas 3,13 com a frase maldição da lei. E é interessante essa observação desse erudito, porque é dito no verso 14 de Colossenses 2 que o escrito de dívida era contra nós. Só que a lei moral não é contra nós, ela é um princípio de vida. Ela pode sim nos acusar do pecado. O aspecto condenatório dela sim, mas por exemplo, os 10 mandamentos, que são o resumo da vontade moral de Deus. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam a amarmos a Deus, eles não podem ser contra nós. Os últimos 6 mandamentos nos ensinam a amarmos o próximo, eles não podem ser contra nós. Ok? E a lei cerimonial também não é contra nós, porque a lei cerimonial mostrava para o pecador que ele só poderia viver através de um substituto. Então, interpretar o escrito de dívida como uma referência à lei moral ou à lei cerimonial é descontextualizar o significado do termo no seu contexto. Tá? Então, eu gostei muito desse comentário dele e eu creio que seria importante você tê-lo para sua lição da escola sabatina. Quarta-feira, vamos para quarta-feira, pergunta de número 4. Nós nos detemos um pouco mais na de terça, por causa, obviamente, da explicação mais ampla que eu tinha que dar para você. E eu vou me deter um pouquinho mais aqui também, para você entender aí o sábado em Colossenses 2,16. Mas vamos aqui para a pergunta de número 4. Leia Colossenses 2,16 a 19. Que práticas Paulo mencionou nesse texto? Aqui é interessante. Você já sabe que havia uma heresia, né, na igreja de Colossos. Então, tendo isso em mente, você vai perceber que Paulo está tratando do sábado nesse contexto. Vamos lá. A resposta. Paulo aqui menciona as seguintes práticas: comer e beber. Você pode estar pensando, por que você não colocou, Leandro, comida e bebida? Porque aqui em Colossenses 2,16 diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. O detalhe é que uma análise gramatical no texto grego, feita pelo doutor Wilson Paroski, ele demonstrou em um capítulo sobre Colossenses 2,16, que está numa obra em inglês do Biblical Research Institute, ele demonstrou que no grego não é necessariamente comida ou bebida, mas é comer e beber. Então o que isso significa? Que os dias de festa, lua nova e sábados não podem ser interpretados de uma forma separada do comer e beber. Isso indica que Paulo está dizendo que ninguém deveria julgá-los por comerem ou beberem nos dias de festa, na lua nova ou nos sábados. Então veja, essa análise gramatical do Dr. Paroski, que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e em grego, é muito reveladora. Quando eu me deparei com isso,
ao escrever a revista Na Mira da Verdade para Novo Tempo, eu fiquei agradavelmente surpreso. Ou seja, Paulo está dizendo: ninguém julgue vocês por comer ou beber nesses dias. E aí, a expressão dias de festa, lua nova e sábados, mesmo que existam diferentes interpretações, e uma delas diga que os sábados mencionados aqui são cerimoniais, eu particularmente eu não creio nisso. Eu vi muito mais fundamentação na explicação do Dr. Paroski e de outros eruditos de que esta sequência, dias de festa, lua nova e sábados, são uma sequência anual, mensal e semanal. É mais fácil entendermos que Paulo aqui está condenando o comer e o beber rituais realizados tanto nos dias de festas cerimoniais quanto no sábado do sétimo dia. Então Paulo não está condenando o sábado, mas o comer e o beber ritual, inclusive no sábado do sétimo dia. Contextualmente, eu sei que há outras interpretações, para mim esta explicação é a mais plausível contextualmente, pelo menos até o momento. Se um dia eu perceber que outra interpretação é melhor, eu vou mudar de opinião, mas no momento não. Outros problemas tratados aqui: culto dos anjos e falsas visões, ou visões falsas. Então você percebe, grava isto aqui, ó, isso é muito importante. Há um contexto cerimonial e herético no qual o sábado é mencionado. Não é o contexto de Gênesis 2, 1 a 13 e de Êxodo 28 a 11. Se o sábado é mencionado num contexto herético, e o sábado não é uma heresia, porque Deus, o criador do sábado, que o santificou, abençoou e santificou, não é um herege, é evidente que o sábado, o quarto mandamento, originado na criação, ele não está em discussão. Eu até queria que você escrevesse aqui nos comentários para memorizar isto. Ó. Há um contexto cerimonial e herético no qual o sábado é mencionado. Escreve aqui nos comentários. Há um contexto cerimonial e herético no qual o sábado é mencionado. Então o sábado em si não entra em discussão, mas a maneira de comer, beber de forma ritualística neste contexto herético que envolvia falsas visões, culto aos anjos, filosofias humanas, tradições humanas. Então você percebe como o contexto é mais amplo? E aí eu deixo aqui uma citação para você de Roy Gane, né, que está aqui na sua obra, né, A Lei para os Cristãos no Antigo Testamento. A questão em Colossenses 2, 16 e 17 não é a prática alimentar e tempo sagrado. Ou seja, Paulo não está lidando com Levítico 11, com as leis dietéticas e nem com o sábado em si, e nem com os cerimoniais em si que alguns observavam para poder preservar a sua cultura judaica. Mas práticas alimentares em tempos sagrados, festividades, lua novas e sábados. Então essa explicação de Roy Gane tem a ver com aquela explicação que eu apresentei antes do Dr. Wilson Paroski. Quinta-feira, pergunta 5, estamos indo para o final e na sexta eu quero fazer uma recapitulação com você para você fixar esses pontos. Então não abandone o vídeo agora, continue. Quinta-feira, antes da resposta, leia Colossenses 2, 20 a 23. Como você compreende as advertências de Paulo à luz das outras ideias apresentadas neste capítulo, você vai ver aqui que há mais problemas na igreja de Colossos com os quais Paulo está lidando. E o sábado está nesse contexto. Paulo está advertindo contra rudimentos do mundo, ou seja, coisas elementares, preceitos e doutrinas de homens e rigor ascético. Então eles praticavam também o rigor ascético. Privavam o corpo do prazer físico, seja por meio do alimento ou seja através do prazer sexual, para com isso desenvolver a parte espiritual. Então olha, tinha, além de cerimonialismo, filosofias humanas, culto dos anjos, eles praticavam rigor ascético e Paulo considerava isso como preceitos e doutrinas de homens. Eu pergunto, o quarto mandamento, o sábado, que está no decálogo, é uma doutrina de homem? Então é evidente que o problema aqui não é o sábado. Era o comer e beber ritual, inclusive do dia de sábado, bem como nas festas
cerimoniais. Reflita e escreva nos comentários. O sábado da criação e do quarto mandamento é um rudimento do mundo? É uma filosofia ou tradição humana? O que você acha? Porque Paulo, no contexto, fala de rudimento do mundo, filosofia e tradição humana. Escreve nos comentários sim ou não. Vamos ver se você entendeu o assunto. O sábado seria um problema a ser eliminado na cruz? O sábado que Deus deu para Adão e Eva, que Deus orientou para o povo de Israel e que os judeus cristãos continuaram a guardar, o sábado em si, que é um memorial do Deus Criador e um memorial de que Ele nos santifica, o nosso Criador, ele é um problema a ser eliminado na cruz? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então escreve aqui nos comentários a sua opinião. Sexta-feira, recapitulação, e aí eu finalizo com você o estudo desta semana. Assuntos em Colossenses 2,16, no contexto de Colossenses 2,16. Quando você for explicar sobre o sábado para alguém, você tem que considerar isso aqui. Primeiro, preste atenção nesta fórmula. Cerimonialismo, mais culto dos anjos, mais falsas visões, mais rigor ascético, é igual ao contexto em que o sábado é mencionado. Então, se você tem isso em mente, você percebe que Paulo não fala contra o sábado, mas contra um comer e beber ritual também no dia de sábado, no contexto da heresia de Colosso. Segundo aspecto, Paulo aborda o comer e beber de forma ritual, né, ensinado no sistema de sacrifícios e refeições sagradas, também no sétimo dia da semana, no contexto da heresia de Colossos. Isso estava ofuscando a Cristo. Eles estavam perdendo o foco da pessoa de Jesus Cristo. Escrito de dívida é uma metáfora de nossa dívida moral que foi cravada na cruz. Então a dívida moral foi cravada na cruz, não a lei como princípio de vida. Quarto aspecto, o sábado do sétimo dia em si não é uma sombra futura passageira, por ser um memorial de um evento passado da criação, porque o verso 17 fala das sombras, não é? Então, o sábado, no seu aspecto moral, ele é um relembrete de um evento passado da criação. Então, ele não pode ser uma sombra que simplesmente deixe de existir. O sábado pode, inclusive, apontar para Cristo como o nosso descanso, mas uma coisa não anula a outra. Cristo é o nosso descanso e continua sendo o Senhor do sábado, como diz Marcos 2, 27 e 28 e Mateus capítulo 12, verso 8. Vamos aqui para o terceiro, quarto, quinto aspecto. Paulo em Romanos 3,31 demonstra estar a par do que Cristo ensinou acerca da perpetuidade da lei de Deus dada por intermédio de Moisés. Então Cristo falou que nem um i ou um tio é para tirar da lei, até que tudo se cumpra. Então se não é para tirar um i ou um tio, nem um acento, não dá para mudar ou abolir um mandamento todo. Já pensou Cristo ensinar isso em Mateus 5, 17 a 19, e aí Paulo em Colossenses 2, 16 abolir o sábado? Não faz sentido, não tem lógica. Ainda mais que em Romanos 3, 31, Paulo claramente diz que a lei não é anulada pela fé. E o último tópico, nada deve ofuscar Cristo de nossa realidade e experiência cristã. Nele somos completos. Paulo está dizendo que nenhuma filosofia humana, que nenhuma tradição humana, que nenhuma heresia, nenhuma forma distorcida de praticar certas cerimônias deve ofuscar Jesus Cristo da nossa vida. Cristo tem que estar acima de tudo e de todos, ele é o centro. Você entende melhor a graça olhando para Jesus, você entende melhor a lei olhando para Jesus, você entende melhor o sábado olhando para Jesus, você entende melhor qualquer doutrina olhando para Cristo, porque ele é o centro de todas as doutrinas da Bíblia. Então Paulo está pedindo para que eles não permitam que nada ofusque a pessoa de Jesus, nada apague a presença da pessoa de Cristo, da experiência cristã deles, porque em Cristo eles são completos, e você e eu também. Eu quero perguntar para você, esse estudo lhe ajudou? Você conseguiu entender um pouquinho mais sobre a lei, sobre Colossenses 2,14, Colossenses 2,16? Se esse estudo lhe ajudou, então curta o vídeo,
Se você ainda não o fez, se o fez, maravilha, mas se não, curta o vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse estudo. Compartilhe esse estudo com o maior número possível de pessoas, porque muitas pessoas sinceras precisam conhecer essa explicação contextual de Colossenses 2,14 e Colossenses 2,16. E não se esqueça de baixar os slides aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar naquele link, colocar os seus dados, baixar os slides e ao mesmo tempo eu vou poder avisar você depois do lançamento do e-book Como Estudar e Ensinar a Lição da Escola Sabatina. Vai ser uma bênção este material. Obrigado por você ter me acompanhado nesse estudo. Nós vamos, ao longo da semana, eu vou aqui disponibilizar mais alguns vídeos para você. O próximo vídeo eu vou comentar com você, sabe sobre o quê? Sobre esses ataques que estão acontecendo entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. Eu vou mostrar para você no texto bíblico se é possível Deus se utilizar de outros países ou impérios para punir ditaduras. Você não deveria perder esse vídeo que eu vou postar nesta semana. Então ative as notificações, porque quando eu estrear o vídeo você vai ser notificado a respeito. Que Deus abençoe a você, receba o meu abraço e tenha uma ótima semana.